Aleluia! Que bênção! Pai, somos gratos por nos chamar e nos conduzir neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. Josué capítulo 1, a partir do versículo 3, de onde paramos agora, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, aconteceu que o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Agora, pois, levanta-te. Passai este Jordão, tu e todos os povos, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, isso vô-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés. Versículo 5, versículo 4. Desde o deserto e este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o grande mar para o lado do poente do sol, será o vosso território. Ninguém poderá resistir a ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso. Pois a este povo escolhido e abençoado farás verdadeiramente herdar a vasta e prometida terra que solenemente jurei dar aos seus antepassados e pais. Amém. Tão somente ser forte e muito corajoso. ILT, Sbrake time igual 0.5 SVGT, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, com grande diligência e atenção. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Amém. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então Josué ordenou aos oficiais do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Preparai provisões, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que o Senhor vosso Deus vos dá para possuí-la, e aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, disse, e Josué falou, dizendo: Lembrai-vos da palavra do Senhor, que vos deu, dizendo: O Senhor vos concedeu descanso e vos deu esta terra. Vossas mulheres, filhos e gado ficarão na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Mas vós passareis armados à frente de vossos irmãos, todos os valentes, os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como vos concedeu. Eles também tomaram posse da terra que o Senhor lhes deu. Então voltareis para a terra da vossa possessão e a desfrutareis, a qual Moisés, servo do Senhor, vos deu deste lado do Jordão, para o lado do nascente do sol. Agora, quando você vai a Israel, entende isso porque todo Israel está deste lado do Jordão. Normalmente, se você vai a Israel, eles começam um tour. Eles começam o tour na Galileia, que fica ao norte, do lado da Galileia. Então, quando você vem da Galileia, você dirige até Jerusalém e enquanto está descendo para Jerusalém,
A Jordânia fica do seu lado esquerdo. O rio está todo do seu lado esquerdo. Entendeu? Então, quando você chegar ao final de Israel, você vira à direita, vai passar por Jericó. Jericó fica bem ali na esquina. Você passa por Jericó. O cego Bartimeu, quando Jesus o curou, Zaqueu de Jericó, mas Bartimeu caminho. Certo? Então você vira, passa por Jericó e começa a subir para Jerusalém. Você começa a subir, lindo para situações. Jerusalém, situação linda, adorável. As montanhas ao redor de Jerusalém. Então você chega em Jerusalém. É isso. Em Jericó, ao virar em certos pontos, você vê a montanha onde Moisés ficou. É um lugar importante para visitar e vemos isso ao ir lá. Você vê a montanha onde Moisés ficou e o Senhor mostrando para ele: esta é a terra, mas você não pode ir até lá. Então foi ali que Moisés ficou. E você pode ver a vista de lá. E aí você também vê, mais ou menos no mesmo lugar, onde Elias atravessou com Eliseu e chegou ao Jordão. E foi de lá que eles vieram de Jericó. E foi ali que ele recebeu a unção. Você recebe uma porção dobrada aí. Essa história de onde eles estavam vindo. A Jordânia é território árabe. Eles estavam indo para Israel. Então, eles precisavam atravessar o rio. O rio Jordão é a fronteira entre Israel e a Jordânia. Certo? Então, agora, para atravessar, ele disse: nós vamos atravessar quando atravessarmos. E a primeira cidade que eles encontraram foi Jericó. Lembre-se, ela estava toda fechada. Então, Jericó está ali e você vê o Jordão bem ali. Então, quando a gente vai, você pega toda essa perspectiva, não é? Você vai estar indo lá, você vai lá, Canadá e Israel, tipo o tour especial, o Day em Israel. Quando vamos a esses lugares, vemos pontos importantes e é lindo. Praticamente amém agora. Então era isso que estava acontecendo aqui. Eu só queria te dar perspectiva dessa história. Ouça a resposta dessas pessoas. Versículo 16. Eles responderam a Josué. Josué disse: estamos indo. Certo. A resposta de Josué: tudo que nos ordenaste faremos, sem que nos envieis, iremos. Versículo 17. Ele diz: assim como recitamos a Moisés, assim recitamos a ti. Eles estavam tentando dizer algo como: nós vamos segui-lo. Mas eles não seguiram Moisés, seguiram. Sim, contanto que o Senhor Deus esteja contigo. Mas repare que eles estavam realmente prometendo o compromisso deles com ele. E repare no último versículo. É um versículo que eu sempre lembro. Ele diz, além disso: seja quem for que se rebelar contra o teu mandamento e não ouvir as tuas palavras em tudo que lhe ordenares, será morto. Tipo, deixa isso com a gente. Você só precisa ser forte e corajoso. Sim, eles viram que não toleravam mais os rebeldes e deixaram isso claro. O pastor não deveria se preocupar com isso. Ele com rebeldes, desleais, desobedientes. Você precisa se concentrar em nos liderar. A gente resolve essas pessoas e sabemos o efeito do que elas fazem, para onde isso leva, o que causa e o que a desobediência faz. Porque durante 40 anos eles queriam que todos os seus tios, parentes, todos morressem por vagarem na miséria, na escuridão, por serem abandonados por Deus.
você vê. Então, esta era uma nova geração em nossas denominações unidas a uma nova geração de cristãos do primeiro amor. E até mesmo alguns dos mais velhos estão se juntando à nova geração. Apenas se concentre. Concentre-se no que Deus diz. Quem quer que seja, lidaríamos com essa pessoa. Então você vê Josué. Não percebem esse versículo? Versículo 17, 18. Não percebem como houve uma mudança nas pessoas. Então não havia necessidade nem mesmo de Josué pregar sobre lealdade e obediência e tudo mais, porque eles tinham a história e tinham aprendido as lições. Veja bem, pela experiência. Quando você não tem experiência, pode mencionar escrituras, mas quando você tem experiência, usa as experiências para explicar um versículo. Você lê um versículo e as pessoas entendem porque a experiência mostrou coisas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Então isso é algo que eu quero que a gente veja, que nessa escritura, nessa comissão para entrar na terra, você vê algumas instruções misteriosas. E essas instruções misteriosas são comparáveis a uma instrução do Novo Testamento. Vamos olhar para Josué, capítulo 1, versículo 7. Sim, isso mesmo. Do versículo 6, Deus fala a ele: seja forte e corajoso, e para este povo você repartirá a herança. Vai repartir seu. Certo, versículo 7. Seja forte para quê? Para que você faça o quê? Para que vocês dividam a terra. Não. Seja forte para que você possa observar, para fazer de acordo com toda a lei. O que não tem muita relação com a questão da terra. Sim. Quero que você perceba que isso não está ligado à questão da terra, que é o assunto em questão. O assunto em questão essa é a missão. Vá, lute e dívida a terra. Agora, como você deve fazer o quê? O que a instrução diz? Seja forte. Forte para obedecer toda a lei que Moisés ordenou. Meu servo te ordenou. E Moisés nunca mencionou essas coisas da terra prometida. Ele só disse para ele, se isso é Levítico, esses são os mandamentos de Moisés. Sabe, Êxodo, Levítico, Números, está tudo lá. Certo. E então no versículo 7, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olhe para o mistério para que você prospere. Que você prospere. Você não pode tirar a palavra prosperidade da Bíblia facilmente, porque prosperidade é uma das coisas mais misteriosas da terra. Para alguém prosperar de verdade, hein? É um mistério? Sim. Não é sobre salário, não é sobre o país. Quando você fica por aí por um tempo, percebe que não é sobre salário, não é sobre país, não é sobre cor, nem educação. Porque toda vez que você encontra alguém que desmente isso, por que você acha que é educação? Na próxima vez,
Você encontra um jogador de futebol que é multimilionário. Aí percebo que a teoria da educação não funciona. Quando você acha que é uma questão de cor, aí você encontra alguém que tem a cor errada e é super próspero. Quando você acha que é o país, aí você vai para um país onde você pensa que todo mundo lá tem. Deveria ter dinheiro. Quer dizer, tenho pessoas em Gana que vêm e dizem: olha, queremos gastar dinheiro, sabe? Eu quero gastar dinheiro com você, com a igreja. Que projeto posso fazer? Sim, eu quero pagar, eu quero construir. Quer dizer, é algo que estou ouvindo cada vez mais. Sim, o irmão veio e disse que queria gastar dinheiro. Quanto? Quero gastar 100 mil dólares americanos para me mostrar um projeto. O que devo pagar? E nós mostramos a ele: pague aqui, pague por esses Onésia. Quer dizer, isso está praticamente acontecendo. Nenhuma pessoa, sim. E está no país errado. Não esperasse isso. Você esperaria isso de outro lugar. Outro dia, sabe, meu administrador me levou para o terreno. Fui dar uma olhada em um dos prédios da nossa igreja. Ela me disse que esse homem me ligou e disse para vir toda vez que quisesse vir à terra ver. Então ele pagou por isso e aquilo. Eles pagaram pelo telhado. Era telhado. Ele pagou pelas treliças de aço. Ele veio ver o que viria a seguir e mostramos a ele as portas. As pessoas gostam disso. Você pensa, quando estivermos tendo a conferência Dunel ou quando estivermos fazendo algum outro programa, todos os pastores estiveram no exterior por anos verificar, me pressionando mostrar algo eles pagarem. São quantias grandes de dinheiro para a construção, não para casa, mas para um prédio de igreja que acomoda 1.000 pessoas. Então, prosperidade é definitivamente algo misterioso. Você tem que acreditar que é misterioso. Você tem que acreditar. Acredito que seja misterioso porque não é como você pensa. Não vem do jeito que você pensa que não vai vir. Sim. Isaías 45, versículo 1. Isto é apenas uma diversão, mas você sabe, estamos em Josué, mas estou lhe mostrando que os mandamentos de Deus são realmente misteriosos. O Senhor disse a Ciro: eu o usarei para subjugar nações. Subjugando o Canadá em nome de Jesus, perderei os lombos dos reis. Tudo bem. Então abrirei diante dele os 2 portões. 2 portas, e as portas não serão fechadas. Versículo 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Eu quebrarei em Sanão os portões de bronze. Quebrarei em pedaços as portas de bronze e cortarei em pedaços as barras de ferro.
tudo bem. E repare no versículo 3. E eu te darei os tesouros escondidos das trevas e as riquezas secretas. Deus disse: eu vou te dar, eu vou pegar e te entregar. Sim, tesouros escondidos das trevas e riquezas ocultas de lugares muito secretos. Veja, mesmo aqui eu não consigo ver nenhum dólar na cabeça de ninguém. Vocês todos esconderam seus dólares e todo mundo faz parecer que é igual ao outro. Mesmo se você for milionário, você senta ninguém sabe, você é milionário. A pessoa pode estar sentada ao lado de um milionarista, mas você é um milionário. Ele nem sabe que você é milionário, porque todos vocês ficam aí e parecem que não entendem o que está acontecendo. É sério. Porque eu te darei os tesouros das trevas e as riquezas ocultas dos lugares secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor. Assim como Isaías 48:17, eu sou Redentor, Senhor Exércitos, ensina a prosperar. É o mesmo eu sou o Senhor te curou. Sim, mas sou eu quem está lhe ensinando a prosperar. Estou mostrando que também sou um Deus do dinheiro. Calamosa, Talima, Tabora, Tabaili, Tababa. Agora, repare em Josué 1:7. Josué 1, versículo 7. Para que possas prosperar. Então existe uma ligação misteriosa entre fazer o que ele diz, que pode não ter nada a ver com dinheiro, e prosperar fazendo o que ele diz, mas não está ligado ao dinheiro. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que estou tentando dizer é que, no mundo, te ensinam que se você quer ganhar dinheiro, faça essas coisas para conseguir dinheiro. Mas na palavra vemos dizendo: faça a minha lei, faça o que eu quero, para que você prospere. Então não sei se você vê a diferença, você não consegue se conectar. Como vai fazer isso? Pintar, fazer isso, manter a garra, usar roupas, fazer isso, a mesa. Como isso está conectado à prosperidade? M. Versículo 8, Josué 1, versículo 8. Aquele que se rebela contra isso, Josué 1:8. Este livro do Senhor não se apartará da boca do Senhor. Porém, este é um verso famoso que todos nós conhecemos. Meditarás. Olha o que é isso. Medite dia e noite para que você possa observar e fazer de acordo com tudo o que está escrito para então meditar, fazendo a vontade. Então está conectado à prosperidade. Farás prosperar o teu caminho e terás bom êxito. Então, 2 vezes ele mencionou a palavra prosperar e próspero. E ambas estão relacionadas à obediência a comandos misteriosos e não relacionados. Não relacionado não tem nada a ver com dinheiro. É por isso que isso é uma igreja. Poucas igrejas podem dizer que são tão prósperas quanto nós. E você vai perceber, quase não falamos sobre dinheiro. Quase nunca. É um grande assunto? Quase nunca. Sim, não tem relação. Tive um acampamento Estados Unidos, Orlando. A recompensa pelo trabalho duro é mais trabalho. Vim com mais trabalho. Fiz um acampamento na Itália. Sim, tornem-se salvadores dos homens.
Tornem-se salvadores dos homens. Sim. Não. Tornem-se salvadores dos homens. Sim. H.O. Eles precisam de dinheiro. Italianos, imigrantes italianos, pessoas que vieram de barco, todos estavam sentados lá. Tornem-se salvadores dos homens. E você vê a igreja ficando maior? Sim. Esperamos ter 1.000 pessoas lá na próxima reunião. Itália. Icamazula. Imala. Eu tinha um acampamento na Suíça, sem choro, não render os dentes. Sim. Veja, o tema é semelhante. Sim, semelhante. A mensagem é: devemos nos entregar totalmente e completamente à sua vontade, ao seu divino propósito. Primeira e grande comissão. Eu tive um acampamento na Inglaterra. Uma vela na escuridão. Uma luz para as nações, uma luz para o mundo. Não há dinheiro. Estamos construindo em Direct Salam. Enquanto falo em Conakry, enquanto falo em Entebbe, enquanto falo em Yaoundé, enquanto falo em Douala, enquanto falo em Cotonou, enquanto falo em Abidjan, enquanto falo em Devoto, enquanto falo em Ganta, na Libéria, Bana na Libéria, em Zedu na Libéria, em Moróvia, em Freetown, enquanto falo em Jevi, em Tenem, em ambos. Todas essas são cidades. Na Zâmbia, em Xingola, em Moçambique, em Tetê, Tiz e Bera. As cidades do norte. Sim, cidades do norte. Estamos apenas comprando um terreno lá. Cerca de $40.000 pelo terreno. Sim, alguém deu para o homem. Ele disse: quero comprar um terreno em Moçambique. Então vou te mostrar o lugar para pagar Caio Azaka. Ah, sim. Ah, sim. Existe uma conexão misteriosa entre obedecer a algo não relacionado. Por favor, lembre-se da palavra não relacionado. Na nossa lógica em inglês, não há conexão. Qualquer ligação que você possa fazer entre ganhar almas ou construir igrejas e prosperar, se é que existe, é coisa de quem perdeu a cabeça. Lugares pobres. Espero que você entenda qual é a relação. Nossas equipes partiram para o norte de Gana, onde estamos prestes a realizar cruzadas. Em Angola, no sul entrando em Angola, Namíbia, norte de Gana, Zabizugu, Tataipai e Pandai. Descendo. Uma linha como essa que estamos fazendo. Ó sim, ó sim. O que há para nós obtermos? Pense nisso com cuidado. Onde você vai ficar em Pá? Onde você vai ficar em Zabugu? Tá. Sim. O que você vai ganhar com isso? Não. Vamos falar sério. Mas, sobrenaturalmente, existe uma conexão. É por isso que eu te encorajo. Veja você aqui no Canadá. Há tantas coisas que você não tem e tantas coisas que você precisa. Tantas coisas que precisam ser resolvidas. Você acha que eu não sei porque não sou um anjo. Eu estou trabalhando na Terra. Eu venho aqui há um tempo. Eu já vinha para o Canadá antes de alguns de vocês chegarem.
Sim, antes de você chegar. Estou falando a verdade. Eu estava com o pastor Andy na Inglaterra antes dele pensar vir para o Canadá. Nós estávamos na Inglaterra antes mesmo de existir a ideia de vir para o Canadá. Léory é meu chefe de gabinete. No Coléano, ele era meu chefe de gabinete. Isso significa que ele controla o ambiente ao meu redor. É isso que significa. Você pode perguntar a ele se isso não é verdade. Logo depois da igreja, você o vê e pergunta a ele. Então, se você realmente acha que estou em uma nuvem imaginando algo completamente real sobre isso, então você está enganado. Nenhuma nuvem. Se você acha que estou nas nuvens imaginando algo que acontece no Canadá, é por isso que estou pregando sobre o que você não sabe. A igreja em Nova York, a primeira que fundei, comecei a me matar. Joe não estava perto da América. Ele não estava perto. Eu ainda precisava convencê-lo a sair de onde estava para vir para a América. Ele sentia que eu estava destruindo a vida e a carreira dele. Pessoas, vocês sabem, é impressionante. Recentemente, um dos meus pastores veio até mim e eu disse a ele: estou te enviando para Camarões. Ele ficou chocado. Sabe, ele é médico. Ele ficou chocado porque já está muito estabelecido. E eu disse: não fique estabelecido aqui. Vá. Aí ele começou a falar. Então eu disse: escuta, antes de você continuar, deixa eu dizer uma coisa. Não entre para o coro de pastores, bispos e líderes que, quando eu os enviei, não ficaram felizes, mas depois, quando foram, vieram me dizer: devo minha vida a você. Bispo, sabe, eu realmente agradeço a Deus por você ser meu pai. Se não fosse por você, não sei onde estaria. Tudo que sou, o que estou fazendo, você deu sentido à minha vida. Só vai sem falar nada. Não comece só para depois. Aí você vem e diz: bispo, eu agradeço a Deus pela sua vida. Não, Deus tem te usado. Vamos acreditar que existe uma conexão verdadeiramente misteriosa entre a obediência, entre as missões, entre amar a Deus, do jeito que ele diz que sente, o amor e todas as formas de prosperidade, seja qual for o nome que lhes deem. ILT, break time igual 0.5S FGT. Porém, é da forma como você considera a prosperidade. Porque se você pegar carros, muitas mulheres nem usam carros como referência de prosperidade. Minha esposa, por exemplo, ela não entende de carros. Ela vai pela cor do carro. Então, às vezes, ela pode ir até o carro de outra pessoa, abrir, e a pessoa fala: "Ei, esse não é o meu carro." Ela não sabe qual o carro dela, porque ela usa a cor para identificar o carro. Ela não sabe Toyota, Nissan, Mazda ou Benz. Então, quando falamos de prosperidade, não é carro. É o que é. Para você, o que é prosperidade? Talvez ter muitos filhos seja prosperidade. Sim, para você. Se você tem um casamento bonito, isso é prosperidade, é bem-estar, é uma sensação boa, uma vida boa. Sim. Muitos irmãos não sabem como as meninas são. Elas não conhecem carro. Pensam: comprei por isso, faço isso. Elas não sabem. Algumas sabem, não sabem.
Então você pode achar que está gastando dinheiro com a pessoa só está olhando para a cor. Uma cor bonita, cor azul, cor vermelha, cor verde. Então Deus está dizendo para você que, se você fizer o que eu digo, sem relação, entender o que eu quero dizer, você vai prosperar. Então, assim como Deus está nos guiando, você sabe que deve obedecer. Agora, é um pouco como alguém escolhendo uma esposa. Você sabe que às vezes, quando as pessoas escolhem esposas, as pessoas ficam de fora e dizem: isso é um mistério, chama boarra. E às vezes você pergunta para alguém: por que você me ama? E você vai se surpreender com o motivo pelo qual a pessoa te ama. Sim, a pessoa te ama. Um dia, um irmão levou uma irmã ao restaurante, pediu muita comida e, quando a comida chegou, a irmã só beliscava um pouco disso, um pouco daquilo, como se não comesse há 8 dias, sei lá. E ela comeu bem pouquinho. Ela era pequena, estava ali. Assim que terminaram, o irmão decidiu convidar outra irmã. Ele estava procurando uma esposa e o método que ele usava era levar as pessoas para jantar. Ele pegou várias irmãs e de todas elas, eu não como nenhuma. Ela era pequena, ela só come muito pouco e muito. Então ele levou uma irmã. Quando ela chegou lá, ela começou a comer e eu a conheço porque tenho um apelido para ela quando se trata de comida. Sim, ela limpou. Eu acho que ela até pegou um pouco da comida do prato dele. Caiaba, cabalo, cabaia. E o irmão decidiu: eu gosto dessa garota. Isso não significa quando for comer, coma demais. Algumas pessoas não gostam disso. Algumas pessoas não gostam disso. Pessoas que não gostam disso. Sim, algumas pessoas, quando comem muito, sentem que estão com fome. Você sabe, um do dia. Então é quase como se você não conseguisse dizer o que agrada a alguém. É incrível. Você não consegue saber o que chama a atenção de alguém. E do mesmo jeito, você não consegue saber o que faz com que Deus se apaixone por você, se interesse por você e se sinta atraído por você. E é por isso que ele diz para você: veja minhas instruções. Tente, não tente pensar demais, porque quando uma pessoa diz o que ela gostou, você diz: você não gosta do meu cabelo. Eu nunca reparei no seu cabelo antes. Eu gosto do meu cabelo. Você não gosta do meu vestido? Não sei, nem notei seu vestido. Há algo que as mulheres fazem. Não direi que é claro, mas há uma coisa que as mulheres fazem que elas realmente acham que é que isso não é nada legal para elas. Sim, mas não direi o que é, porque se eu disser que vou lhe dar um yamacalacó secreto, muitas vezes eles pensam que estão fazendo algo fantástico. É bem o oposto. Sim. Não, 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 não. De jeito nenhum. Eu não vou te contar isso. Por que você quer ouvir para coçar os seus ouvidos? Não é mesmo?
Então, a conexão entre prosperidade e Deus. E você sabe, ele diz para fazer isso. Como isso se conecta a isso? Você não consegue entender. É misterioso. Sim. E é isso que também sempre faz com que as pessoas, você sabe, não escolham você, não prosperem porque elas têm em mente, é isso que você gosta, é assim que você é. Sim. Enfim, não quero falar demais. Tudo bem. Você está aí. Sim. Então Deus está nos dizendo que existem instruções misteriosas e você precisa aprender a segui-las. Vamos para Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ok, vamos ver o que são essas coisas. Vou começar do versículo 31. Quais são essas coisas? Não se preocupem com o que vamos comer, o que vamos beber, ou como que nos vestiremos. Como que nos vestiremos? Por quais meios roupas? Por quais meios dinheiro para comprar roupas? Diz para não pensar nisso. E a maioria de nós que está aqui está pensando nisso. Como que nos vestiremos? Ok, versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. O mundo busca essas coisas. O que o mundo procura: dinheiro, poder, riqueza, prestígio, roupas, sapatos, fama. Tudo o que os gentios procuram. Sempre que os gentios buscam essas coisas, os gentios ficam doentes. Então ouça Deus, seu Pai, sabe que você precisa disso. Ele está mencionando isso para que você não fique confuso sobre o que ele está falando. Seu Pai sabe. Seu Pai sabe. Seu Pai sabe. Mas você, isso não tem relação com prosperidade. Busque primeiro o reino de Deus. Isso é grande. E depois a justiça. Isso também é algo grande. E o que vai acontecer? Todas essas coisas em particular que mencionamos, tudo que os gentios procuram, todo o dinheiro, toda a comida, todas as roupas, todos os meios. Os meios, todas essas coisas serão acrescentadas à pessoa que busca o reino, e isso é um mistério. E eu não consigo ligar uma coisa à outra. Sim, porque veja, alguém está se casando com uma pessoa que não sabe cozinhar, não sabe fazer nada, e você está explicando para a pessoa: essa aí não vai cozinhar, você vai passar fome. Você sabe que eu gosto disso. Eu estava conversando com um irmão e falei para ele as coisas que a esposa dele não faria por ele, a amada dele. Eu contei para ele as coisas e dei as provas. Ela não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, ela não vai. E eu dei para ele a prova 1, prova 2, prova 3, prova 4. Quando terminei, as provas eram impressionantes porque a amada já tinha sido casada antes.
Essa é a prova. Sim, eu disse, não vai fazer isso. Você não vai fazer aquilo. Você não vai fazer isso. Então eu achei que tinha feito um argumento muito forte quando terminei e disse, sabe, eu poderia falar mais coisas, mas estou dizendo só essas 4. Ele disse, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Cama a boca, então, você não consegue ver a conexão de forma clara e direta. É isso que eu quero, porque você já pensa, ele vai arrumar alguém para cozinhar, alguém para limpar, alguém para transar, alguém que vai estar lá todo dia. E você já deixou claro que nada disso vai acontecer. Então, era disso que eu precisava. É isso que eu quero. Eu preciso disso. Era disso que eu precisava. Então, buscando primeiro o reino, sabe, eu tive o privilégio. Você conhece a Vinnie Chapel e o Bispo Deep, né? Ele veio para Gana há algum tempo. Deve fazer cerca de 1 ano agora. E eu tive o privilégio de estar com ele. Então eu sentei no carro dele quando estávamos saindo do estádio e fiz uma pergunta para ele. E foi bom eu ter perguntado. É bom mesmo, porque eu não entendia uma coisa. Eu disse, você usa muito a palavra aliança para várias coisas. Aliança é aliança. A universidade dele se chama Covenant University, até lá tem irmão de aliança, irmã de aliança. É como se a palavra fosse usada o tempo todo. Então, aliança o quê? Domingo da aliança? Coisas de aliança. Isso, olha, coisas de aliança. E é prosperidade da aliança. Dia da aliança, muitas alianças. Aí eu fiquei pensando. Então perguntei para ele, essa aliança é de Deuteronômio? De qual aliança ele está falando? Ele disse que não, disse que anos atrás, em 1970 e pouco, quando conheceu a esposa, ele buscou a Deus e Deus revelou a ele um segredo sobre prosperidade. Sim, nesse segredo que Deus revelou para ele, ele não era pastor e disse: eu não tinha intenção nenhuma de ser pastor, nem pensava em ir salvar a África, não tinha nada disso. Nada disso passava pela cabeça dele. Mas quando descobriu o segredo na palavra, qual é o segredo? Mateus 6,33, que se você buscar o reino, Deus lhe dará todas as outras coisas. Sério? Mateus. Ele sim. Então ele disse, escreveu cortando, chamou namoro. Nós dizemos amado. Ele estava com sua esposa, sua amada, e ele se encontrou com ela em uma igreja e sentou, e fez uma aliança com Deus, que eu vou te buscar primeiro e ao teu reino, a partir de hoje na minha vida, e todas as coisas me serão acrescentadas. Essa é a aliança. Isso é uma aliança. Então ele escreveu isso e depois foi até sua amada. Sentou-se com ela no banco de trás da igreja e disse: isso foi o que eu descobri. Deus te deu. Você ainda gostaria de se casar com uma pessoa assim, que está determinada a buscar o reino de Deus? E ela disse que sim, ainda gostaria disso. Ele pegou o papel e pediu para ela assinar. Aqui está a aliança. Essa é a aliança de que ele falando. A aliança que se ela quisesse assinar aqui. E ela assinou. E ele disse, ele me contou, eu ainda tenho o papel. Eles, aliança original. Sim. Ele disse que construímos 44 escolas, incluindo casas de conselho.
Ele construiu 3 universidades. São 2 ou 3 universidades. Sim. 3, 2, sim. Livre de dívidas. Ele acreditava no mesmo. Nunca soube que acreditava em Mateus 6,33. Então descobri que alguém acredita da mesma forma. Sim. Então o que estou tentando dizer é: qual é a conexão entre buscar primeiro e prosperar? Não sei. Não sei. Mas ele diz que está conectado e você tem que acreditar nisso. É misterioso e você tem que acreditar. E é preciso fé. A fé vai te dar um bom testemunho e sem fé você não pode fazer muita coisa com Deus. Você tem que acreditar nisso. Mateus 6,33. Sim. Muitos meus pastores falecidos. Uma coisa tenho certeza é que operaram em apenas 10% do nível de riqueza alcançado, obedecendo mais a Deus, de acordo com as Escrituras, e mais do que disse meus pastores falecidos. Acredito que estão em 10% do potencial alcançado. É isso que penso. Eu não sei. Alguns deles estão aqui. Eles podem me dizer. O que eu estou dizendo é isso. É isso que eu sinto. Acho que eles teriam alcançado mais. E o que tem onde estão é só 10% do que poderiam ter sido. Não todos, mas acho que alguns são assim. É como se a gente não acreditasse de verdade no que você está dizendo. Você quer que a gente estrague tudo. Sabe, às vezes quando você prega, dá a impressão de que as pessoas acham que você está estragando a vida delas. Quantos aqui entendem do que eu estou falando? Que você sente que eu estou estragando a sua vida? Que vida eu estou estragando? Um irmão veio me contar, me deu um testemunho. Ele me ligou, me mandou uma mensagem. Ele disse: estou livre de dívidas, não devo nada a ninguém. A ninguém. E ontem alguém veio até mim, só queria te ver, para te dizer que não devo nada a ninguém. Eles disseram que a liberdade chegou. Isso significa que, no final das contas, o que está vindo é algo genuíno. É a chegada das realidades. Nada de prosperidade falsa com cálculos. Se você precisa ficar fazendo cálculos, não pode dizer que está prosperando. Quando eu digo que você tem, você diz: se eu fizer um cálculo de patrimônio versus amortização versus engenharia financeira dividido por sei lá o que de securitização, eu te imploro, eu não estou no seu nível. E é por isso que eu digo que esses são estudantes de artes que não conseguiram entrar em ciências e agora tentam nos enrolar com palavras em inglês enormes que não significam nada além de prosperidade falsa. Um dia eu perguntei a um irmão que é banqueiro. Eu perguntei a ele quando saiu do 3º ano, escolheu ciências ou artes? Ele disse: não consegui entrar ciências. Eu não consegui e me colocaram em artes e agora estou trabalhando com um banco. Sim, e está muito próspero com o banco, rico com o banco, mas a verdade é que ele não conseguiu entrar em ciências. Então, quando alguém que não conseguiu entrar em ciências começa a inventar palavras enormes, amortização e securitização de ganhos futuros, engenharia financeira, taxa básica, taxas de juros e que outras taxas? Taxas variáveis, taxa fixa. Isso é besteira, é uma completa besteira. Não dê ouvidos ao jargão deles, é só barulho vazio. Significa que é só algo falso tentando te enganar.
Essas são pessoas que não conseguiam fazer ciências, nem matemática. Eles não conseguiam somar isso com aquilo. Eles não sabem que 0 é maior do que menos 1.000. Entenda que 0 é maior do que menos 2 milhões. 0 é maior do que 0. É maior do que menos 1 milhão. Quantos anos você, as palavras em inglês que você use? 0 é maior menos 1 milhão menos 100 mil. É maior. Sempre será maior. Sempre vai ser maior. O milhão ali é negativo. A palavra menos significa deduzir abaixo desses estudantes de arte. Mas você sabe, eu sempre suspeitei que eles estavam nos enganando. Li um livro de um economista que trabalha em Washington. Sim, e ele disse... Ele acusou as economias de usar palavras e criar montanhas de dinheiro e coisas que não são reais para enganar e confundir a imagem. Sim, ele escreveu um livro grosso como este. Uau, economista, tanto faz. Durante anos ele disse que era simples. A prosperidade é determinada pelo trabalho que você faz. Ele diz que alguém que colhe pimenta, alguém que fabrica televisores e alguém que é médico. O trabalho deles determinará a prosperidade deles. Você colhe pimenta, laranjas, alguém vende iPads. Quem fica rico? Quem vende pimenta ou quem vende iPads ou Land Cruisers? Simples. Explicações complexas para países em desenvolvimento. Donald Trump limpou tudo. Eu disse não. Por que deveríamos cortar isso? Não tragam suas coisas baratas para cá. É falso. Nós fazemos nossas próprias coisas. Wanda disse, nós vamos fazer nossas próprias roupas. Fiquem com esse acordo comercial engraçado de vocês, que quando a gente lê tantas linhas, ninguém entende o que é. Um documento enorme, um livro grosso de mentira. Isso é uma bobagem. Existem 2 tipos de médicos. Quando um médico fala e você não entende o que diz, não é tão bom quanto alguém que fala de forma clara, porque o médico traduziu algo complicado em algo simples. Esse sim é um bom médico. Ele não consegue trazer isso para a realidade. Explica coisas com termos técnicos. Ah, fala sério. Para de falar difícil sobre uma coisa simples. Alguém que só quer entender o que fazer. Então existe uma conexão. E eu não consigo explicar, nem pretendo. Mas estou te dizendo que existe uma conexão entre ganhar almas e prosperar. Existe uma conexão entre construir igrejas e prosperar. Existe uma conexão entre enviar missionários para o mundo e a prosperidade. Existe uma conexão entre a campanha de cura de Jesus e a prosperidade. Existe uma conexão misteriosa. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso todo o meu coração. E eu vou te encorajar a acreditar nessa realidade sobrenatural. Existe uma conexão entre o seu lucro e a prosperidade. Essas são realidades e o mundo não muda. A palavra de Josué não mudou desde o capítulo 1. Ele disse, vai e tome a terra. Capítulo 13. Ele era um homem velho. Ele ainda está falando sobre a terra. Shari, a questão da terra. Preciso possuir mais terras. Amém. Então Deus fará grandes coisas. Deuteronômio, capítulo 2. Ok, então terminamos esta sessão. Agora vamos para uma nova sessão. Deuteronômio, capítulo 2. Uau!
Agora quero que você ouça com atenção. Deuteronômio capítulo 2. Nenhuma cidade será forte demais para nós. Deuteronômio capítulo 2. Nos viramos e seguimos nossa jornada em direção ao deserto. Esta é uma nova sessão para aqueles que estão dividindo as coisas em sessões. Tudo bem. Nenhuma cidade será forte demais. Todo o resto é alguma coisa. Quer dizer, eu não sei o que é. Você pode escrever o que quiser. Então nos viramos e seguimos nossa jornada em direção ao deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me falou. Moisés relembrando. E contornamos o Monte Seir. Por muitos dias demos voltas ao redor do Monte Seir. E o Senhor me disse: vocês já rodearam esta montanha por tempo suficiente. Vire para o norte. Então esse é o primeiro ponto. Tudo bem, que eu quero que você veja. Uma das principais razões pelas quais muitas pessoas não possuem ou não conseguem possuir a terra prometida está aqui, diante de nós. Então, o número 1, andar em círculos, sem direção, é o erro comum de muitos. Você andou por um tempo excessivamente longo ao redor desta montanha, que é chamada de Monte Senhor. Amém. Quantos dias percorremos o Monte S? Ordene ao povo: vocês devem passar pela costa dos irmãos, os filhos de Esaú. Habitam em Seir e terão medo de vocês. Tenham muito cuidado com vocês mesmos. Lá. Agora reparem em andar em círculos. Se você vai possuir a terra que Deus nos deu, ficar andando em círculos não vai te levar muito longe. O que eu quero dizer com andar em círculos? Quando você olha para a sua vida, às vezes percebe que está passando pelo mesmo lugar de novo e de novo. E às vezes você precisa aceitar o fato de que está andando em círculos. Sim, eles estão andando em círculos e você tem a bússola. Mude a versão. Você pode mudar de versão? Mude de versão. E nós nos estabelecemos no Monte Seirledlis. Agora, a verdade é dura. É difícil encarar a verdade. Entendeu? Não é fácil encarar a verdade. Há momentos de encarar a verdade e ver que não avançamos. Minha vida não avança. Eu só estou girando em círculos, sempre na mesma coisa. E se você quer uma grande mudança, precisa tomar uma grande decisão. Grande mudança, grandes avanços vêm de decisões importantes. Agora observe a decisão importante que surgiu. Deuteronômio capítulo 2. Você está aí. E versículo 2. E o Senhor falou comigo dizendo, versículo 3. Você já habitou esta montanha por tempo suficiente. Agora vire para o norte ou siga em direção ao norte.
Orientação clara do Espírito Santo. Agora vire para o norte. Amém. Existem dois tipos de cristãos nascidos de novo: aqueles que andam em círculos e aqueles que vão para o norte. Como sabe estar andando em círculos? Quando chega ao mesmo lugar ano seguinte. Por esta época, ninguém será encontrado no mesmo lugar. Eu tomei uma decisão. Por exemplo, uma conferência como a Give It Self, talvez este ano seja o último ano em que a faremos. Você vai se surpreender. Eu estou em Gana. Sim, você pode se surpreender. Indo para o norte. Sim. Agora você vê. Percebe que isso te chama a atenção. Parece diferente. Muita gente está indo. Não estou dizendo que, se eu tomar essa decisão, eu anunciaria na conferência. Mas é provável que seja o caso. Você ouve um anúncio andando em círculos. Você vê igrejas fazendo convenções. Me dá um cheque. Você vê igrejas fazendo programações. Sabe, de um programa para o outro. Beleza, vamos fazer uma convenção. Obrigado. Vamos fazer uma convenção. Aí a gente volta e você continua. Derrama um pouco de óleo num lenço, manto. Bebe um pouco. Faz isso o tempo todo. Andando em círculos. Me abençoa, me abençoa. Chega no domingo, outra pessoa vem me abençoar. E você vê as igrejas andando em círculos, sem ir para o norte. Sim, essa é a verdade. Por isso, no início, não faz convenção, faz campanhas de salvação. Você já deu a volta nessa montanha o suficiente? Sim. Vá para o norte, me abençoa, viemos bênção. Receba agora. Toma isso. Mas é bom, viu? Mas nesse ponto já está andando em círculos. Talvez a campanha de salvação um dia acabe virando andar em círculos também. Sim. Desliga. Você estava em um acampamento americano. Você está aqui também. Você também estava no acampamento suíço. Você está na Coreia. Tá vendo? Você está andando em círculos. De um programa para outro. E de volta para a igreja repetidamente. Você continua nesse ciclo de programas e igreja. E você adora o rolê. É por isso que você continua rodando em círculos. É como se você quisesse se mexer. Andar em círculos é diferente de seguir em linha reta. Se você estivesse trabalhando duro onde quer que seja a sua missão, talvez nem teria tempo de vir para a Coreia, para cá, para os Estados Unidos, pro Give It Self Role, para isso, para aquilo. Talvez nem teria tempo. Verdade ou não é verdade? Sim, meu falecido conselheiro, Danny Paul, naquele momento, eu disse para eles, sabe, eu falei, olha, sigam para o norte. Siga para o norte. Sim, suficiente. Círculos. Então agora eu dei a eles uma missão. Eu disse, faça isso. Vá em frente. Alguns deles estavam chegando. Eles estavam vindo comigo para a Coreia. Disse, se você não vier para a Coreia, eu lhe darei trabalho. Você não terá nem espaço de tempo. Você não terá a chance de vir. Seus dias livres acabarão. Porque agora estou tirando os passes do laboratório. Estou assumindo os passes do laboratório como pessoas que têm uma responsabilidade maior para que possam fazer o que podem para Deus. Ah, sim, sim. Estou dando a eles uma responsabilidade maior, missão maior e envolvimento maior.
Sim. Onde está aqui? Não é verdade? Eu não te dei. O que eu te dei? Que trabalho eu te dei? Construir uma igreja. Eu te dei um projeto para construir uma igreja no Haiti. Vai e faça a igreja. Vai e encontre todos os problemas que fazemos. Se você quiser, compre o terreno e então o dinheiro acaba e alguém pega o dinheiro e diz que o terreno também é de alguém e há uma confusão sobre o terreno. Então você vê Pepper, Grace. Sim. Participe, faça o trabalho. Sim, eu tenho um quadro de construtores. Dividi os leigos. Eles ligaram na semana passada. Então queremos saber onde construir. Estamos nos mobilizando. Nós vamos construir. Estamos construindo. E mais deles querem. Queremos escolher um lugar para construirmos. Escolha um lugar para construirmos. Sim. Olha, estamos ficando mais velhos. Um dia ouvimos o sino tocar forte. Tudo bem, você está liberado. Sim, você está liberado. Vamos fazer alguma coisa, entendeu? A gente tem rodado por aí. Programa de convenção, acampamento, programa de convenção. Venha, vamos para o norte em direção a algo novo que Deus tem para nós. Sim, você sabe, rodando e 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 rodando. Retorno para casa. A gente costumava ter o retorno para casa. E eu disse, olha, um dia eu disse, isso não é. 40 da América, 60 da Inglaterra. Não é uma volta para casa. Por quem? Temos tantas igrejas, tantos lugares, línguas, do português para Moçambique. Você vê a igreja dos anos 4000 em Angola. Você vê que eles têm um pastor que conheceu um dos nossos missionários. Dissemos que ele disse que se eu tivesse 10 membros depois de 5 anos, eu faria isso. É uma bênção. Eles não conhecem Deus de forma alguma. Sim, hein? Sim. A gente tem ido para a Inglaterra. Miséria. Ok. Vamos para o Congo. Quixas, Lumumbashi. Um dos meus meninos disse, pai, você disse que ia me mandar para Kisangani. Eu disse sim, Eu disse, vai com calma. Eu vou te mandar para Kalonmua. Isso, vai com calma, por favor, agora. Sim, em vez de todo dia. Vamos para a América. Vamos para cá. Fica rodando em círculos, você volta para o mesmo lugar. Vai de novo. Aí você volta para o mesmo lugar. Você volta para o mesmo lugar. Então, muitas atividades espirituais acabam voltando para o mesmo ponto. Por isso eu ANC, coragem para seguir em frente. Quando o bispo Joe estava em Nova York, eu disse, saia de Nova York, deixa isso para lá. Ele não saiu. As pessoas gostam de ficar andando em círculos. Ele ficava rodando e disse, eu disse, vai. Ele disse, eu gosto dos círculos. Eu disse, vai. Eu gosto dos círculos. Depois do culto, você pode perguntar para ele se não é verdade. Isso vai. Não estava indo. Um dia ligou, disse que estava atravessando a rua 40 em Manhattan, aqueles cruzamentos. Um carrinho veio quase jogando ele para fora da rua desse jeito. Ele ficou açu. A cabeça dele tremia até a sola dos pés. Ele disse, agora eu vou para Atlanta. Vou pro norte. Sim. Alguns dos trabalhos da igreja que estamos fazendo é rodar na mesma coisa. E você vê que, se a gente fosse sair e começar uma igreja aqui, deixar essa para mais jovens, crianças, eles pregam melhor do que muitos adultos. Estou te falando,
Você vê meus pastores na igreja, são meus pastores. Eles não conseguem acreditar que os filhos deles são as minhas pessoas principais. Os filhos deles são meus conselheiros. Kayama Oala, crianças pequenas. Sim. Sim, doutor. O bispo O está sendo ensinado. O bispo vem e ensina. É a sua vez. Ensine. Ele me liga e diz: quero te ensinar como fazer o trabalho do Baicenta, como conduzir. Disse que vai me mandar um e-mail para me passar os pontos. Como fazer o ministério. Ah, então, está na faculdade de medicina. Qual ano? 2º ano. Sim, exatamente 2 semanas passadas. Era o aniversário dele. Acho que o meu também. Estávamos tendo um culto. Você já contou essa história para eles? Sim. Deixa eu contar para eles. Então ele decidiu vir da igreja dele para cá. Já era tarde da tarde, porque na nossa igreja os cultos são mais longos e vão até a tarde. Estamos praticando o cristianismo. Esse tipo de comida você está servindo. A comida não está cozida. Você está servindo. Se fosse um casamento, veja bem, haveria problemas. Ao chegar à igreja, ele viu sua filhinha, que também está na faculdade de medicina. Ela estava do lado de fora. E o que ela estava fazendo? Chamado? Sim, ela estava sozinha em algum lugar. E quando fui até ela, eu disse que ela deveria vir. Comemoração. Felizes. Balões. Bolos felizes. Mas ela estava sozinha em algum lugar. E eu disse, vem até mim. Ele disse, não, ela não pode vir. Então eu fui até ela. Quando cheguei, ela estava chorando. Chorando. Enquanto todo mundo estava na igreja comemorando, ela do lado de fora, chorando. Oi. Então, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão felizes? Veja, crianças têm problemas. Você ouve a história, ela tem os problemas dela. Eu disse, o que está acontecendo? O que está errado? Ela ficou quieta. Eu disse, alguém te falou alguma coisa? Eu saí da minha igreja, comemorando, cortando. Não vem. O que está errado? Veja, os jovens têm problemas. Você escuta. Então eu disse, olha, me conta. Preciso entrar. Ele está prestes a começar a pregar. O que está errado? Ele disse que meu ônibus não estava cheio. Não consegui sentir meu ônibus. P-O-T. Hashtag, o ônibus T estava lotado. É por isso que ela está do lado de fora da igreja chorando. Estudantes de medicina, a criança está do lado de fora chorando porque o ônibus não estava cheio. Em vez de ficar em cada resto vida. Hoje eu prego sobre Abraão. Amanhã, Daniel. Da próxima vez, Jó. Daniel. Abraão. Trabalho. Daniel. Eu preferiria encontrar crianças chorando porque o ônibus não estava cheio. O ônibus não estava lotado. Mudei-me para o norte andar em círculos. Sim, quero dizer, quando ele estava me contando a história, alguém roubou o telefone dela. Algo aconteceu. Ela está chorando porque o bazar da alma que ela estava quebrando não estava cheio para hoje e ela não está. Ela estava tão quebrada em sua alma. Você não estava fazendo ministério nesse nível. Vamos falar sério. E essas crianças precisamos ir para o norte, seguir em frente. Quando fui ao Reino Unido, achei que era a igreja, mas sem saber que era só o primeiro laboratório, 1500 no Reino Unido, no meio da Inglaterra, Birmingham, 005.
e todas as crianças lá. Só tinham 3 adultos. 3. 1, 2, 3. 3 cristãos maduros que foram autorizados a se juntar à igreja. Eram crianças do primeiro laboratório no Reino Unido. Muitos não vieram, mas são 1.500 no Reino Unido e em Gana. Mesmo em Gana, se estivéssemos fazendo um acampamento com 1.500, ele diria que é um programa enorme. Você tem andado em círculos por muito tempo. Pessoas satisfeitas com círculos. Faremos um aniversário este ano. Vamos salvar pessoas. Você não está cansado? Desde que me mudei para o norte, fui para o primeiro laboratório. Você pode até ouvir na minha pregação. Ouço outro pregador e ouça este aqui. Você pode ver que estamos em um mundo diferente. Sim, estamos em um mundo diferente. Ao invés de ficar no mesmo lugar, vou seguir em frente. Estou subindo mais alto no trabalho da igreja. Sim. Sempre que inicio uma igreja, em vez de ficar parado no mesmo lugar, dando voltas, teríamos mais filiais e jovens ativos. Faça o seu melhor. Siga em frente. Faça algo novo. Você nunca foi suficiente. Todo dia essa mesma montanha, disse, dando voltas e voltas. É por isso que as pessoas não possuem a terra. É isso. Você só fica dando voltas no mesmo lugar. Obrigado. Vocês já rodearam essa montanha por tempo suficiente. Quando vamos ver algo novo? Deixe a igreja para o povo e siga em frente. Eu disse ao bispo Saki, na Coreia, sentei com ele até o aeroporto, dá 2 horas. Deixem o Kadesha para eles. Encontraremos um novo lugar. Sim, eu disse ao Bopeio, você se mexer. Estivemos juntos e ainda estamos juntos. Estamos juntos. Eu prego. O bispo aqui dirá que é uma boa mensagem. O bispo liderará o culto e pregará. Fazemos isso há anos. Sim, sim. Vá para o norte. Vá para o norte. E você vê as pessoas dizendo obrigado pelo amor. As crianças, pessoas. Sim, nós estivemos. Veja, você deve estar pronto para mudar suas cidades. Lembro-me de quando eu disse ao pastor Francis para sair daqui. Está conectado? O que ele era? Não. Ele estava em outro. Onde ele estava morando? Ilha Longa. Mover. Ele se moveu. Não temos cabeça de Las Vegas. Ele foi para lá e se tornou mais próspero. Está girando em segundos? Às vezes você vê isso e quando você anda por aí e diz isso, você continua vendo a mesma coisa, mesmas pessoas. Deus precisa dizer chega. Chega, suficiente. Talvez Toronto seja suficiente. Por que você não se muda para outro lugar? Estou te dizendo, as pessoas têm medo. Veja o medo. Há muito medo na igreja. Mas você tem que dizer ao diabo, eu não tenho medo de você. E a igreja, ela não vai se estragar. Uma das coisas que os orangus não sabem, difícil estragar ou fechar igreja. Você pode checar e sacudir, mas você vê que ela está lá. Sim, está lá, cudes lá, crescendo. Deus me deu coragem para me afastar das igrejas. Por isso, veja, eu nem venho aqui, eu vim aqui, mas estou tendo uma reunião do conselho. Por isso que vim fazer um acampamento aqui, mas não é que eu esteja vindo aqui. Fui vê-los semanas atrás. Por que eu fui lá? Eu fui para a Coreia. Não vou lá há 8 anos. Quando fui, era como se eu tivesse familiares de Fiji, Tonga, Samoa, Papua Nova Guiné. Quero dizer membros e pastores. Eu nunca os vi antes. Centenas deles estavam todos lá. Espere, como se eu estivesse falando com eles todos os dias. Eles têm podcasts. Eles sabem de tudo. Quando alguém chegava, tinham feito faixas. Que cartazes.
Tinha um grupo inteiro deles com cartazes. Eu não pisava lá há 8 anos. A última vez que estive lá foi há 8 anos. A igreja cresceu, ficou maior, mais estável e forte. Eles estão construindo em Fiji, Papua Nova Guiné. Eles constroem onde quer que estejam construindo nas ilhas. Prédios físicos e mais filiais. Melbourne, aqui, 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 aqui. Você tem que parar de andar em círculos. Financeiramente, paramos em círculos. Círculos financeiros. O medo paralisou você. Temer, muito medo na igreja. Quando você toma certas decisões, vá para o norte, vá para o norte, vá para o norte. Segundo a palavra do Senhor, o Senhor deve falar com você, e Ele está falando com você agora. Você olha para a sua vida e vê. Sim, rodando e rodando, rodando e rodando, rodando e rodando. Reze, fazendo o mesmo. É por isso que as igrejas estão ficando menores. Quando você fica andando em círculos, você estará andando em círculos. Quando você faz roda, roda e gira. Quando você volta, as pessoas diminuem. Quando você vai, qual é que girando? Cadeiras. Cadeira. Roda, roda. Eles tirando as cadeiras. Cadeira. Sim, girando em volta. Você vai, dê a volta, dê a volta. Então nos tornamos 4, então nos tornamos 3, então nos tornamos 2. Depois não. Redondo, redondo, redondo. Não tenha medo. Não tenha medo. Nossa igreja na Nigéria está ficando maior. Está começando a ficar maior. O trabalho não depende de pessoa. Você não precisa ser assim. Então, neste mês, nós partimos. Eles virão. Eles não vão fazer nada. Vá. Você ainda está ouvindo o que estou dizendo hoje? Agora vemos as crianças. Crianças bem jovens. Meu filho, sabe, nunca pensei que poderia ter uma conversa com meu filho. Ele não era um cristão sério, mesmo no começo, quando se tornou pastor. Sério quando está falando. Ele não é genuíno. Não é genuíno. Demorou algum tempo, sim, até mesmo aceitar que isso é algo real. Sim. Sim. Então comecei a conversar com ele. Fale com o ministério. Trabalhe com ele. Maravilhoso. Às vezes eu até vou. Minha esposa está lá e nós vamos até o local para conversar, para que não precisemos da contribuição. Não é algo. Os pastores discutem coisas. Estamos andando em círculos. Aceitemos, existem círculos reais. Que continuamos indo ao mesmo lugar repetidamente. E leva tempo para as pessoas se tornarem pastores e aprenderem coisas. Meninas, você entende do que estou falando? Você entendeu de onde você vem, Devon? Denver, Colorado. Vocês não são canadenses. É por isso que vocês não estão sorrindo muito. Quero dizer, essas duas meninas não estão sorrindo. Tem algo de errado com elas? A gente falou alguma coisa errada? Tem algum policial aqui? Venham dar uma olhada nessas pessoas. Por que elas não estão sorrindo? Alguém deveria vir descobrir por que elas não estão sorrindo. Descubra por que essas duas meninas, perguntem a elas primeiro. Está tudo bem. É seu primeiro acampamento? Como foi? Nossa, talvez se você derramar água sobre eles.
E ela está em uma igreja diferente. Ela ou nós não estamos liberando. E estes são seus filhos. Então chegou a hora. Primeiro, Tempo. ela é dama de honra e você tirou seus filhos da igreja. Mas veja como eles estão sentados aqui sem nem mesmo sorrir. É certo as crianças não sorrirem mesmo quando Ida está cantando? Eles não cantam, eles não fluem. É tipo mais. Eles não sorriem mais, eles não cantam mais. É assim que o Canadá é, Elizabeth? Então você é o quê? Jéssica. Você não está de pé. Não se levantou. Eles estão felizes que você pensou neles? Você está feliz? Eles estão animados? Ok, só que acidentalmente. Amém. Você já percorreu esta montanha por tempo suficiente, já por muito tempo. Agora, tempo suficiente. Amém. Longo. E o suficiente. Tempo suficiente. 10. Norte. Amém. Sente-se.